Após descobrir que sua esposa, Lily, o traiu, um homem de 36 anos se vê imerso em um turbilhão emocional de dor, confusão e autocrítica. Ao longo de seu casamento de 8 anos, ele se esforçou ao máximo para construir uma estabilidade financeira, mas, enquanto sua carreira prosperava, a relação com ela começou a mudar. Ela passou a se sentir no direito de exigir mais, com desejos materiais que começaram a afetar o relacionamento. Quando ele acidentalmente descobre que ela está se envolvendo com outro homem, sua vida vira de cabeça para baixo. Esposa infiel. Pensou que eu era apenas um caixa eletrônico. Então eu a fiz se arrepender profundamente. Descobri que minha esposa está me traindo, e isso dói tanto porque tenho tentado entender o que fiz de errado para que chegássemos a esse ponto. Todo mundo diz que ser traído nunca é culpa sua, e eu costumava concordar com isso em teoria. Mas agora que estou passando por isso, é muito difícil para mim pensar que não houve algo que eu poderia ter feito de maneira diferente em algum momento para evitar que isso acontecesse. Talvez demonstrar mais amor, levá-la para sair com mais frequência e ouvi-la ainda mais. No entanto, em alguns momentos percebo que tudo deve ter se resumido ao dinheiro. Vou entrar em mais detalhes mais tarde, mas não tenho 100% de certeza. Porém, tudo aponta para as finanças como sendo a raiz do problema. Eu realmente tentei o meu melhor quando se tratava de dinheiro. Ok, deixe-me começar dizendo que eu, 36 anos, homem, e Lily, 33 anos, mulher, estamos casados há 8 anos e tem sido ótimo para nós. Pelo menos foi ótimo para mim. Todo relacionamento tem altos e baixos, mas tenho certeza de que tivemos tão poucos momentos ruins que posso dizer que o relacionamento era muito bom. Nunca me pareceu que estávamos estagnados ou que íamos terminar por algo bobo. Quero dizer, se um relacionamento está chegando ao fim, você vê os sinais, e eu definitivamente não vi nenhum antes de descobrir essa traição. Uma coisa importante é que quando eu e Lily nos conhecemos, eu estava pulando de um emprego para outro. Olhando para trás, não foi a melhor escolha casar com esse tipo de instabilidade profissional, mas deu certo porque rapidamente ficou evidente que eu precisava resolver minha situação financeira. Então, me esforcei ao máximo. No primeiro ano de casamento, consegui pegar dinheiro emprestado com vários amigos e familiares e comecei a comprar um monte de laptops e smartphones quebrados no eBay. Depois, eu os consertava e revendia na mesma plataforma. Só para você saber, eu sempre tive muita experiência com tecnologia. A maioria dos meus empregos girava em torno disso. Ao longo dos anos, consegui assumir cada vez mais produtos para consertar e vender com lucro. No final do terceiro ano, eu já tinha um pequeno depósito e alguns funcionários. Foi nessa época que finalmente consegui começar a economizar dinheiro e fazer alguns investimentos. Honestamente, as coisas estavam indo muito bem. Em vários momentos, perguntei à minha esposa se ela teria interesse em trabalhar comigo, talvez em alguma função contábil ou financeira, mas ela sempre dizia que estava bem onde trabalhava. Então eu não insisti muito. Porém, isso começou a me incomodar rapidamente, porque, conforme minha renda aumentava, a dela mal subia. Eu sabia que ela não ganhava tanto quanto eu, e, embora eu não tenha saído comprando um carro esportivo assim que tive chance, era evidente que ela não conseguia fazer todas as coisas que realmente queria, porque precisava controlar seus gastos. Então, de vez em quando, eu comprava um presente bacana para ela, como forma de agradecê-la por estar comigo nessa jornada. Ela sempre demonstrava muita gratidão também. No entanto, tudo mudou quando ela fez 30 anos. No início, foi quase imperceptível, mas ela começou a ficar um pouco mais exigente. Quando chegou aos 32, tornou-se impossível não notar. Ela começou a se sentir muito no direito de gastar meu dinheiro. Provavelmente porque minha renda já estava em um nível muito confortável. Eu estava vendendo eletrônicos usados e recondicionados em uma escala muito maior, e havia comprado uma franquia de restaurante e um lava-rápido, ambos gerando um bom lucro. Talvez, naquele ponto, ela tenha começado a se sentir intimidada pela diferença financeira entre nós. Percebi que algo estava errado quando ela me pediu para comprar um BMW i7 novo para ela. Eu disse que era muito dinheiro para investir naquilo, e isso claramente a deixou muito chateada. Mas depois de alguns meses, quando o carro dela começou a dar problemas, eu cedi e comprei. Depois disso, ela passou a fazer comentários sobre querer uma bolsa de grife nova ou sobre como gostaria de viajar para a Europa com as amigas. Isso começou a me irritar. O mais engraçado é que, na época, eu nem associei isso à traição. Só depois percebi a conexão. Descobrir a traição foi algo bem interessante, porque eu não fazia ideia. Eu estava sempre tão ocupado que ela ficava muito mais tempo em casa do que eu, então eu não poderia dizer se ela estava saindo mais ou qualquer coisa assim.
Houve um dia em que eu disse algo que a fez rir, e no meio da risada, ela me chamou de Max. Mas ela nem percebeu. Pelo menos, acho que não. Meu nome é Christian, nada parecido com Max. Eu conhecia bem os colegas de trabalho, a família e os amigos dela. Então não entendia por que ela acidentalmente me chamaria por um nome que eu nunca tinha ouvido antes. Tentei deixar para lá, para ser sincero, mas simplesmente não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. Então, assim que ela foi dormir, peguei o celular dela, procurei nos contatos e encontrei um Max. Em seguida, verifiquei as mensagens e encontrei uma conversa cheia de textos muito íntimos. Não vi nudes nem nada explícito, mas eles falavam um com o outro como se estivessem apaixonados. Naquele momento, fiquei completamente arrasado. Lembro-me de estar de pé ao lado da cama dela, segurando o celular, olhando para o rosto dela e me sentindo tão confuso. O que eu fiz de errado? Tentei ao máximo ser um bom marido. Sei que nem sempre estava em casa, mas fiz o meu melhor para compensar isso. Até adiamos ter filhos. Íamos começar a tentar no ano que vem. Tudo o que pude fazer naquele momento foi tirar prints, enviá-los para mim mesmo e apagar qualquer evidência de que estive ali. Fiz questão de anotar o número do Max, porque precisava descobrir quem ele era. Eu precisava ter minhas perguntas respondidas. No fim, descobri que o nome completo dele é Maxwell e que ele trabalha em uma empresa de consultoria na nossa cidade. Não faço ideia de como eles se conheceram, mas isso realmente importa? Ela claramente está me traindo com ele. E isso dói demais. Sinceramente, não sei o que fazer. Só preciso de conselhos e da opinião das pessoas para entender qual será meu próximo passo daqui para frente. Atualização 1. Em outro lugar, atualização 1 bem. Eu pensei que confrontar a Lily seria a solução para tudo. Eu sabia que a conversa não ia ser fácil, mas imaginei que teria sorte o suficiente para que as coisas se resolvessem depois do confronto. O que aconteceu foi que tudo o que isso fez foi me machucar ainda mais. Muitas vezes você não quer saber o que as pessoas realmente pensam de você, porque pressionada contra a parede, a Lily decidiu dizer o que realmente pensava de mim. Eu acho que passou uma semana inteira depois de ver o celular dela, onde eu fiquei completamente confuso sobre o que fazer. Eu sei que isso pode soar fraco para algumas das pessoas que estão lendo, mas foi como se minha vida tivesse virado de cabeça para baixo. Ela não fazia ideia e continuava fazendo as coisas normalmente, mas eu não conseguia. Toda vez que eu a olhava, parecia que eu nunca a conheci de verdade. Ao ponto de pensar que foi uma experiência muito dolorosa para mim, sinceramente. No fim, percebi que só precisava confrontá-la. Não ia fazer um grande espetáculo, porque eu só precisava de respostas. Então eu a sentei e perguntei quem era o Max. Ela fez de conta que não sabia de quem eu estava falando, mas eu percebi que ela estava fingindo. Eu disse a ela que sabia de tudo, e que ela deveria saber que eu sabia mais do que ela esperava, só pelo simples fato de saber o nome dele. Pedi para que ela não tornasse as coisas mais difíceis do que precisavam ser. Ela ainda fez que não sabia, mas foi só quando comecei a falar sobre as coisas que eles diziam um para o outro nas mensagens, incluindo os apelidos carinhosos que usavam, que ela sabia, sem dúvida, que eu sabia o que ela andava fazendo. Ela começou tentando dizer que era só um pouco de empolgação para ela e que não era para se tornar uma coisa duradoura, mas que de alguma forma acabou se tornando. Ela afirmou que nunca fizeram nada além de conversar, mas eu deixei claro que não acreditava nisso. Não havia material explícito nas capturas de tela que eu tinha, mas isso não desmentia nada. Não importava se eles tinham dormido juntos ou não, porque era evidente que ela tinha me traído de alguma forma. Eu disse a ela que havia traído a minha confiança e que, se ela quisesse tanto ficar com outra pessoa, deveria ter acabado o casamento ou até mesmo proposto um casamento aberto, embora eu tivesse dito não de qualquer forma. Em vez disso, ela encontrou outra pessoa e não a usou apenas pela parte física da coisa. Ficou claro pelas mensagens que esses dois estavam mais do que apenas companheiros de quarto. Essa parte me machucou mais de alguma forma. Ela estava se envolvendo emocionalmente com outra pessoa e conversando com ele do jeito que costumávamos conversar um com o outro nos nossos melhores dias. E foi quando ela pareceu perder a cabeça. Acho que ela estava cansada de fingir ser dócil. Ela disse que fui eu quem a empurrou para encontrar outra pessoa, que eu nunca estava em casa e que eu não fazia o suficiente para agradá-la. Obviamente, neguei tudo isso. Eu sabia que não estava em casa muito, mas sempre fazia tudo o que podia para compensar o tempo em que não estava por perto. Ela também nunca tinha expressado o quanto queria que eu estivesse mais em casa, porque, se o tivesse feito, eu prometo que teria diminuído mais meu tempo fora.
Em vez disso, sempre parecia que ela estava apoiando e as demandas financeiras dela faziam isso parecer ainda mais claro. E sobre eu não agradá-la, eu falei que comprei o carro que ela queria, mesmo sendo muito caro, e que até tínhamos um cruzeiro planejado para o final do ano. Eu sempre comprava coisas caras para ela no aniversário, no Natal, no Dia dos Namorados e em outras ocasiões especiais. Falar que eu era um marido negligente foi doloroso. Ela disse que as coisas que eu fazia não eram suficientes. Segundo ela, eu tinha tanto dinheiro, grande parte do qual ela acreditava que eu estava escondendo dela, mas que eu não a deixava nem se divertir um pouco com aquela riqueza. Você é um homem que teve sorte com o seu negócio. Mas honestamente, você é financeiramente inútil, especialmente quando se trata de mim. Sim, dizer que essa parte doeu seria um eufemismo. Eu sabia que não era verdade, mas doeu porque mostrou exatamente o que ela pensava de mim. Parecia que, assim que comecei a ganhar muito dinheiro, comecei a me transformar de marido em um caixa eletrônico. Isso partiu meu coração. Eu perdi a calma nesse momento e estou envergonhado de admitir, mas é a verdade. Eu gritei para ela empacotar suas coisas e sair de casa. Gritei que ia me divorciar dela e que nunca queria vê-la de novo. Ela começou a gritar de volta para mim. E honestamente não consigo me lembrar de uma única coisa que ela disse. Minha cabeça estava cheia de raiva naquele momento. Eventualmente, ela subiu para o andar de cima e eu consegui me forçar a me acalmar. Ela desceu depois com algumas coisas e uma mala e se dirigiu para a porta. Antes de sair, ela não conseguiu evitar gritar que o Max era melhor e que ele nunca deixava de mimá-la. Ela teve sorte de sair pela porta logo depois, porque o Hulk em mim queria genuinamente jogar um enfeite de mesa na cabeça dela. Foi assim que as coisas aconteceram. Ela foi servida com os papéis de divórcio e, para ninguém ficar surpreso, agora estamos aguardando a fase de mediação. No entanto, tanto o meu advogado quanto eu sabemos que não tem a menor chance de isso acontecer sem problemas. Ela vai tentar me extorquir até o último centavo, e a parte mais difícil é que eu temo que não haja jeito de fazer com que ela aceite nada. Mas o objetivo é que ela aceite o mínimo possível. Espero que dê certo para mim. Vou manter todos vocês informados se der certo. Atualização 2. Bem, estou de volta e espero que esta seja a última atualização que eu precise dar a todos vocês. Escrevi algum tempo atrás sobre minha ex-esposa, Lily, que começou a namorar um cara chamado Max. Aparentemente, o grande problema dela comigo era que eu nunca estava por perto, e quando estava, não a mimava o suficiente. Apesar de comprar para ela um BMW i7 de 2024, ter um plano de cruzeiro, comprar uma bolsa de grife de vez em quando e dar-lhe acesso a um cartão de crédito com limite alto. Ela queria ser irresponsável com o dinheiro, e eu não queria, pois sabia o que era necessário para chegar ao ponto em que estávamos. Então, uma das últimas coisas que ela disse foi que eu era financeiramente inútil. Bem, acho que o mais financeiramente inútil de nós dois ficou muito claro para ela. E isso me deixa feliz, obviamente. A mediação falhou, apesar de eu ter confrontado ela e o advogado dela com provas de que ela me traiu. Eles disseram que isso não provava nada, além de que ela estava se aproximando de outra pessoa. Foi um processo frustrante. Eventualmente, nos encontramos diante de um juiz. Era uma mulher. E meu advogado me alertou de que as coisas provavelmente não iriam bem com essa juíza específica. E não foram. Ela deu a ela a divisão igual que ela queria sobre as coisas que tínhamos. Optamos por vender nossa casa e dividir os lucros. E ela ficou com uma parte significativa do dinheiro que eu havia economizado. Doeu tanto. A única coisa que me deixou um pouco aliviado foi que conseguimos pleitear para que meus negócios permanecessem intactos. Ela queria o lava-rápido, mas conseguimos negociar para que isso fosse substituído por uma quantia de dinheiro. Fugi da pensão alimentícia graças ao bom trabalho do meu advogado. Mas, honestamente, depois de tudo, eu estava tão financeiramente exausto. Tivemos que nos desfazer da nossa casa para facilitar a divisão, e eu precisei encontrar outro lugar para morar. Isso foi difícil porque tudo estava ficando muito caro. Mas talvez em uma espécie de crise da meia-idade, tomei uma decisão financeiramente estúpida e decidi que minha nova casa seria uma propriedade à beira-mar. Ela é genuinamente linda e, naquela época, foi uma escolha tola. Mas agora estou feliz por tê-la feito. A verdade é que sinto que sou o tipo de cara que pode recuperar todo o dinheiro que perdeu. E, na maior parte, já recuperei bastante, mesmo após o grande pagamento inicial pela casa. Vendi meu carro e comprei algo um pouco mais prático, mas ainda bom para economizar algum dinheiro. Honestamente, as coisas estão de volta ao positivo. Vai literalmente levar anos para eu recuperar o que tinha financeiramente. Mas estou feliz que as coisas estão indo bem para mim. O que tornou tudo perfeito foi quando Lily me ligou.
Foi literalmente a primeira vez que conversamos desde que concluímos a venda da casa. Acho que já fazia 2 meses desde o divórcio naquele ponto. A primeira coisa que ela perguntou foi se poderia me ver. E eu disse que seria melhor ela dizer tudo o que quisesse dizer pelo telefone. Inicialmente, pensei que fosse algo sobre voltarmos, mas não. Ela começou uma longa história sobre como o Max a deixou no momento em que o divórcio foi finalizado. Não sei se em algum lugar da cabeça dela ela pensou que isso iria despertar pena, e então foi um choque para ela. Não fiquei surpreso porque tenho certeza de que o Max só queria uma amante, não alguém que ligasse e mandasse mensagens como uma namorada faz. A próxima coisa que ela disse foi que comprou uma casa, que era boa. No entanto, ela admitiu que também havia investido seu dinheiro em algumas ações que perderam muito de seu valor. Ela entrou em pânico nesse ponto, mas, em vez de me ligar, ela levou algum dinheiro para um cassino na esperança de recuperar suas perdas. Obviamente, isso foi feito por desespero e claramente não deu certo. Juro que foi difícil não rir, porque estava claro que ela estava em apuros, e uma parte de mim realmente sentiu pena dela. Eventualmente, ela chegou ao ponto de pedir minha ajuda financeira. Disse que pagaria de volta. Eu realmente estava tentando o meu melhor para continuar empático e civilizado. Mas esse pedido me irritou tanto que não pude evitar jogar o que ela tinha dito de volta na cara dela. Eu a avisei de que eu teria supostamente tido sorte ao fazer dinheiro, e que eu tinha tido sorte uma segunda vez. Se ela achava que ganhar dinheiro era tão fácil, tenho certeza de que já tinha aprendido isso naquele ponto. Ela desligou o telefone. A partir desse momento, foi a última vez que falei com ela. E espero que seja a última de fato. Não sei se há alguma moral para tudo o que passei. Acho que tudo o que posso dizer é que vocês devem confiar em seus instintos.